Olá, muito boa noite para todo mundo. Em confusão de guampas e profusão de cascos levantando poeira na estrada, a boiada foi chegada na Fazenda da Ramada com a tarde morredeira. E agora, com a noite estrelada, clareando o céu do sertão, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV já vai convidando a companheirada para a nossa reunião novidadeira, que começa com a apresentação da prosa brideira do dia. Depois de ter tirado uns dias para ficar longe do serviço, dando atenção só para o ofício de descansar e aproveitar a vida, a gente já vai pegando de novo na lida com o mestiço, no tempo certo de destrinchar para os companheiros e companheiras fazendeiros o caso acontecido com as exportações brasileiras de carne in natura neste maio recentemente vencido. Pois o que tem para ser contado é que, conforme a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, neste tempo considerado, foram despachadas para o estrangeiro 168.509 toneladas do produto, com um substancioso aumento de 10% em relação ao período correspondente do ano passado. E repare o amigo boiadeiro que, fazendo a comparação mensal, de abril para maio, o crescimento dos embarques foi de nada menos que 52,7%. Continuando a recitação do relatório, por esse tanto de mercadoria vendida lá para fora, os frigoríficos brasileiros receberam agora um total de 859 milhões e 200 mil dólares. E aqui a situação ainda está meio complicada, porque este valor ficou 13,1% abaixo do que tinha sido registrado em maio do ano passado. Mas se isso puder servir de consolação, pareando com abril do ano presente, o faturamento de maio subiu 62,7%. Nestas alturas da prosa, o companheiro que é ligeiro para fazer conta já viu e adquiriu o perfeito entendimento de que, se o volume exportado aumentou ao mesmo tempo em que o dinheiro apurado pelo exportador encurtou, a explicação só pode ser que o preço pago pelo comprador diminuiu, é claro, né? Na média geral do mês passado, a carne brasileira foi negociada a 5.098 dólares e mais um trocado por tonelada, o que representou uma melhora de 6,5% sobre abril último, mais um forte despencamento de 21% em relação a maio de 2022. De qualquer maneira, este resultado deixa comprovado que o andamento do mercado já está quase voltando ao normal depois da grande trapeira, que foi o fechamento da porteira da China para nossa carne bovina em fevereiro e março, por causa daquele caso de falsa vaca louca no Pará, né? Mas é nossa obrigação também não deixar ninguém criar ilusão a respeito da cotação da nossa mercadoria, que pode até melhorar um pouco, mas dificilmente vai voltar, se é que isso vai acontecer, para as alturas em que ela andou recentemente. Tendo muitos companheiros a quem recorrer para assunto de mantença e trato do pantaneiro, tem muita gente que se atrapalha e se enrola na tralha quando a precisão é de prosear com alguém que seja especialista na comercialização do gado engordado. Pois então, para resolver essa questão, a gente apresenta, em parceria com a Scott Consultoria, a conversa com o analista. Olá a todos, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje vamos trazer um breve resumo do mercado do boi em maio de 2023 e expectativas para esse mês de junho que começa nessa semana. Bom, primeiramente, o mercado do boi foi marcado por forte depreciação, um mercado praticamente sangrento ao redor de todas as praças pecuárias do Brasil, e os motivos que levaram a isso são alguns que nós já viemos comentando aí há algum tempo. Primeiro, nós estamos chegando ao final da safra de capim no mercado brasileiro, no Brasil Central. Segundo, há agora um maior descarte de fêmeas, provavelmente estamos diante do maior descarte de fêmeas desde 2003, se a gente for levar em consideração a retenção observada em 2020, é de um forte descarte de matrizes chegando ao mercado. E, por fim, nós temos um mercado ainda bem cambaleante, uma demanda no mercado internacional e no mercado doméstico que ainda vem bem compassada, que ainda tem trabalhado de maneira bem fraca, levando em consideração os anos de máximas aí para o mercado pecuário. Por falar em demanda, vamos falar um pouquinho agora de exportação. O mês de maio foi marcado por recorde com relação ao volume da carne bovina exportada pelo mercado brasileiro. Nós tivemos aí uma retomada do mercado chinês já consolidado em termos de volumes com relação às suas compras, mas em contrapartida o preço pago pela tonelada da carne bovina exportada cedeu quase 20% no comparativo anual.
Então isso mostra para nós um forte desinteresse por parte da indústria exportadora em pagar um ágio aí pelo bovino terminado aqui no mercado brasileiro. Então esse é um dos fatores que acabou levando a isso, além da própria oferta maior que veio acompanhando o mercado. Começou hoje a 17ª edição da Bahia Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano. A feira é um dos principais eventos da agropecuária nortista e nordestina e este ano tem como tema o Agro Sem Fronteiras. A abertura deste grande encontro foi feita pessoalmente pelo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe. Quem chega à Bahia Farm Show se surpreende com o tamanho da feira. Serão 5 dias com novidades tecnológicas e comercialização de máquinas e equipamentos agrícolas. No ano passado, a maior feira de agronegócio do Nordeste brasileiro movimentou 7 bilhões e 900 milhões de reais em negócios. Um recorde. E a expectativa dos organizadores é que esses números sejam superados este ano. Durante a abertura da Bahia Farm Show, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reconheceu o momento difícil que o setor vem enfrentando, principalmente com relação aos preços dos grãos, como soja e milho. Falou também sobre a abertura de novos mercados e como o Brasil deve melhorar a sua imagem lá fora. Fávaro também anunciou a liberação de recursos da ordem de quase 4 bilhões de reais em financiamentos, via BNDES. Nós sabemos da vocação do Brasil em produzir alimentos, nós sabemos da vocação do Brasil em produzir e gerar empregos a partir dessa agropecuária, e estar aqui hoje é toda essa essência. Estamos agora, no dia de hoje, lançando via BNDES, está aqui, ao final dessa abertura, 3,6 bilhões de reais, em especial para a Bahia Farm Show, para todo o Brasil, mas em especial lançando aqui, com todas as linhas de crédito com taxas de juros do Plano Safra. E mais, a linha dolarizada parou agora de ser uma linha só para investimentos em equipamentos e máquinas. Ela é agora uma linha de crédito para programas. Tudo aquilo que o produtor tiver necessidade. O presidente Lula também participou da abertura da feira. Este é o primeiro evento do agronegócio que o presidente participa desde que retornou à presidência. Disse que grandes e pequenos produtores se contemplam. Mas não tem nada de rivalidade entre exportar produto manufaturado e exportar commodities. O Brasil precisa dos dois. O Brasil precisa da agricultura e o Brasil precisa da indústria. A outra polêmica que eu acho maluca é o pequeno proprietário e o agronegócio. Mas são duas coisas totalmente necessárias ao país. Não há rivalidade. Não há porque o preconceito do grande contra o pequeno ou do pequeno contra o grande. Olha, o Brasil precisa dos dois. E daqui a pouco, às 8h30 da noite, o nosso canal Terra Viva vai transmitir o leilão Estrelas da Mega Leite, Gire Girolando, com uma oferta de animais da mais alta qualidade genética para aprumar o rebanho do companheiro produtor brasileiro. Não perca! E agora a gente faz uma parada na marcha com a boiada para poder escutar as mensagens dos nossos anunciantes, seguindo adiante na viagem logo em seguida. Aguarde! Até que demorou um pouco mais do que o normal, mas com o avançamento do tempo, o clima afinal já está de novo andando no seu trieiro costumeiro, com o céu indicando chuva e a estiagem já prejudicando a pastagem e encurtando a produção da vacada em algumas das principais regiões leiteiras brasileiras. O resultado foi que o preço pago em maio aos companheiros e companheiras fazendeiros pelo leite entregue na usina em abril apresentou mais uma forte valorização em relação ao período correspondente do ano passado. O problema é que, olhando logo ali na frente, o que o vivente está conseguindo ver é que o carretão está pegando um rumo enganoso e o futuro do setor está ficando cada vez mais duvidoso. Pois então, para campear um melhor entendimento da situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. Obrigado pela sua disposição para ajudar a enxergar melhor o caso que está sendo passado no mercado. Seja muito bem-vindo, como sempre. Tudo bom, Sidney? Boa noite. Saudade aí de vocês. Faz tempo que a gente não conversa. Um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é nosso. Pois é, né, Walter? Como eu estou voltando das férias hoje, não fiquei sabendo, né?
de quanto foi a alta no preço do leite ao produtor no pagamento do mês passado? E qual é a parte principal da explicação para esse comportamento do mercado, hein? Sidney, entre abril e maio, né, os pagamentos de abril e maio, a gente teve uma alta de 8,5 centavos, 8,4 centavos, de 2,81 para praticamente 2,90. O nosso mercado, a gente vai ter oportunidade de falar isso adiante, ele está muito fraco esse ano, principalmente em relação a consumo. Então, esse aumento eu indico ou suspeito que tenha sido mais um movimento especulativo da indústria do que propriamente algo faltando leite e sobrando consumo. Ô Walter, fazendo a conta desde janeiro, né? Quanto foi que o leite ao produtor já subiu agora em 2023? Se a gente olhar de janeiro até agora, foram 37 centavos. Se a gente pegar a média de janeiro a maio desse ano contra janeiro a maio do ano passado, foram 44 centavos ou 20% de variação, né? Então, uma variação bastante importante. Agora, falando assim no geral do Brasil inteiro, Walter, o que foi que aconteceu com a captação de leite em abril? Eu vou retomar um pouquinho a janeiro a março, Sidney. Hoje saíram os dados mais frescos aí do IBGE da captação de leite. Brasil caiu a produção, caiu a captação de leite 1,2% de janeiro a março. E a gente acredita que em abril esse ritmo continue, ou seja, o leite caindo em relação ao ano passado. Alguns dados interessantes: captação em Minas Gerais, o principal estado produtor, de janeiro a março caiu 5,3%. Então, uma queda bastante relevante, apesar dos custos mais baixos, do preço um pouco mais alto, da rentabilidade um pouco mais alta. Agora, como é que foi o comportamento do mercado spot, Walter? Que é aquele onde participam só as empresas do setor, né? Esse é um sinalizador importante aí para o nosso amigo produtor do que pode acontecer para frente. Se a gente pegar as últimas 4 quinzenas, né, o spot é negociado por quinzena, desde a primeira quinzena de abril ele tem caído, acumulando 85 centavos de queda desde a primeira quinzena de abril até essa última quinzena agora, a primeira de junho. Então, uma queda importante no mercado spot. E o consumidor brasileiro, hein, Walter? Como é que reagiu a mais esse aumento no preço dos produtos de laticínio, hein? Esse é o grande desafio nosso esse ano, Sidney. Nós estamos com uma venda em volume de 6 a 7% abaixo do que aconteceu ano passado, de janeiro até agora, né? A gente tem alguns motivos, a economia desempenhando não muito bem, os preços lá, o consumidor final ainda altos, a inflação de leite ainda alta. Então, esse é o nosso grande desafio esse ano, porque o consumo tem caído em relação ao ano passado. Agora, a quantidade de leite e produtos derivados importados aumentou extraordinariamente nesses meses mais recentes, né, Walter? O que é que está acontecendo nesse terreiro, hein? Aí não tem grande segredo, Sidney. Se a gente olhar os nossos preços de leite, de derivados aqui, em relação aos preços da Argentina e do Uruguai, né, do Mercosul, que são os nossos principais fornecedores, os nossos preços estão bastante mais altos. Te dou um exemplo: leite em pó industrial, o leite argentino ou uruguaio chega aqui ao Brasil por R$ 21,50, R$ 22 por quilo. O leite local está R$ 25, R$ 25,50. Então tem uma diferença grande. E por isso as importações ganham competitividade e o volume delas aumenta bastante. Agora, do jeito que está a situação hoje, Walter, o fazendeiro brasileiro tem condição de enfrentar a concorrência com o produtor estrangeiro? Os nossos preços, como eu acabei de falar, estão bastante altos. Então, eu diria que o nosso amigo produtor de leite, para os próximos meses, ele tem que se preparar, porque o mercado deve fazer uma correção de preços, uma queda de preços. Provavelmente é o leite de maio pago agora no mês de junho, a gente já vai olhar, já vai observar uma queda de preços. E aí as importações, que eu falei que estão bastante competitivas, elas tendem a ficar menos competitivas, que o preço aqui vai chegar mais próximo do equivalente importado. Ô Walter, para a gente arrematar a prosa, então, né, tá faltando só responder a pergunta que os telespectadores e assinantes do Milk Point mandaram para o WhatsApp aí do Milk Point Mercado, né?
E o que o povo lá está querendo saber é o que é que vai acontecer com o preço dos grãos mais usados na alimentação da vacada leiteira. Para que lado é que o vento vai bater, hein, Walter? Nem tudo são notícias ruins, né, Sidney? É bom que a gente feche a nossa conversa com uma notícia boa. Os preços tanto do milho quanto da soja estão caindo bastante. Já caíram esse ano, nesses primeiros meses do ano, em relação ao ano passado, 17% no caso do milho. Se a gente olhar o milho até o final do ano, os preços futuros apontam 28% de queda. A gente está entrando a segunda safra do milho, né, safrinha, então o milho caindo bastante. E a mesma coisa para a soja, né? A soja até agora esteve 16% abaixo do ano passado e no cenário até o final do ano, os preços indicam 26% de queda no cenário de hoje. Então, tanto milho quanto soja, que são os dois principais itens de custo de produção de leite, eles tendem a ficar bem mais baixos esse ano do que estavam o ano passado, o que é um alento aí para o nosso produtor de leite, já que eu indiquei que o mercado tende a dar uma baixada em função do baixo consumo. Bom, pelo menos isso, né? Que melhora, então, a relação aí custo de produção e preço final para o produtor brasileiro, né? Walter, queria agradecer demais a sua participação, mais uma vez aqui com a gente no programa, mandar um abração para você e para toda a turma do Milk Point aí, e até a próxima. Perfeito, Sidney. Um grande abraço a todos vocês aí e estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Um abraço. A turma da produção, que está encarregada de pôr ordem na função, está avisando que já está quase passando da hora de fazer o intervalo obrigatório para poder mostrar os comerciais que sustentam a televisão. Pois então, o nosso falatório será retomado logo em seguida, mas o amigo já fica informado de que, no arremate da função, o assunto que está apartado para ser destrinchado aqui é o mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Com a oferta de boiada terminada, represada e o capim secando na invernada, o fazendeiro que tem gado para vender está sendo obrigado a entregar por qualquer dinheiro trocado. O Terra Viva DBA na TV volta já. Aguarde. Para ter sucesso na negociação do gado engordado, o principal requerimento é que o pecuarista tenha o devido conhecimento do que está sendo falado no mercado sobre o valor da produção. E para ajudar nesta função, a gente faz agora a apresentação das notícias do boi gordo e da variação da sua cotação. É verdade verdadeira mesmo que os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros já tinham sabedência, até com muita antecedência, de que com a metade abrideira do ano entrando nas suas horas derradeiras, na nossa praça boiadeira o carretão pegaria o rumo da descida do estradão. Mas apesar de ter pleno conhecimento do funcionamento dos ciclos de alta e de baixa no setor pecuário, conforme o avançamento do calendário, ninguém estava esperando que esta atual ventania derrubadeira teria tanto tempo assim de duração e faria tamanho estrago na cotação. A parte principal da explicação para esta situação é que, com a derriçada geral do mercado provocada pelo fechamento da porteira da China para a carne bovina brasileira, o pecuarista, que naquela ocasião tinha fartura de capim na invernada, segurou a boiada para esperar o preço melhorar. Mas a demanda por carne não ajudou e a reação, quando veio, foi muito ligeira e não demorou nada para a arroba despencar de vez na ribanceira. Agora, com a oferta de gado terminado, represada e o pasto acabando, quem tem boi para vender está sendo obrigado a entregar por qualquer dinheiro trocado. Além da inapetência do consumidor brasileiro, por motivo de falta de dinheiro, o setor exportador também está enfrentando uma forte queda no preço da carne lá no estrangeiro. E o jeito que o dono do frigorífico arranjou para não correr o risco de ter prejuízo foi descer o chicote no lombo do fazendeiro. O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e em todas essas praças a arroba caiu. No norte de Mato Grosso, o tombo foi geral, com o boi voltando para R$ 199,00 e a vaca para R$ 177,50, a prazo e livre do fundo rural. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho desceu para R$ 218,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi desandou também para R$ 199,00. No sul do estado, o macho sai agora por no máximo R$ 203,00. No oeste da Bahia, o comprador derrubou o boi para R$ 209,00. No oeste do Maranhão, o macho foi rebaixado para R$ 193,00.
Em Marabá, no Pará, o boi afundou para R$ 190 redondos. No Rio de Janeiro, o machado do comprador cortou o valor do macho para R$ 204. No noroeste do Paraná, o boi recuou para R$ 238,50. E em Santa Catarina, o macho piorou para R$ 262. Depois do nosso casamento, a Cida e eu tivemos o pensamento de morar na cidade, para ter mais facilidade na lida e para levar uma vida com mais comodidade. Mas toda vez que a gente vai lá para a nossa terra, na Serra do Lajeado, para visitar os parentes, eu volto mais contrariado. A minha filha Jandira não gosta de comida caipira. O Guerino, meu menino, não faz questão de conhecer as coisas do sertão e só quer saber de ficar na frente da televisão. E a Mariazinha, a mais novinha, tem medo de galinha. Essa ideia de fazer sempre o arremate da nossa função com a recitação de uma prosinha rimada, como esta que acaba de ser falada, nasceu da necessidade de fazer a louvação da cultura sertaneja brasileira pura, honesta e sem contaminação, para reforçar para todo o povo, seja velho ou seja novo, a nossa verdadeira identidade como país e como nação. Aí, como a turma gostou, a gente juntou tudo e publicou nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já deram 3 voltas e meia no chão do sertão e chegaram até lá no estrangeiro. Pois então, se o companheiro ou a companheira boiadeiros ou não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem me procurar no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook. Na certeza de ter cumprido com a presteza requerida o que havia sido prometido no começo desta função, a comitiva faz aqui a saudação de despedida e pega de novo a marchar no estradão, deixando certo de voltar para mais uma apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.